Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 302. Kaguya está ficando mais inteligente. Um silêncio mortal caiu ao redor deles. Ninguém podia acreditar no que estavam vendo. Suas expressões eram de puro choque. Até mesmo Skatashi. O poder do sangue é tão forte assim. Skatashi duvidava seriamente que Vlad pudesse fazer isso quando tinha a idade de Victor. Ela poderia dizer que Victor usou seus 3 poderes em harmonia e depois usou o sangue para unir tudo em um ataque. Acho que a porcentagem foi de 30% de gelo, 30% de fogo, 30% de raio, e os últimos 10% ele usou o poder do sangue para atuar como catalisador. Apesar de ter pensado isso, Skatashi pensou que ela provavelmente estava errada. Ela podia sentir algo mais no ataque agora, mas ela não podia dizer o que era. Jesus Cristo. Isso é besteira. Que diabos foi isso? Eleanor quebrou o silêncio e o raciocínio de Skatashi. Quanta força esse ataque precisava ter para causar esse tipo de dano? Ela olhou para Victor como se ele fosse um monstro. Bem, isso é bom, eu acho. Embora o ataque tenha sido devastador, Victor não estava satisfeito. Muito legal. Isso é apenas bom. As meninas não podiam acreditar no que estavam ouvindo de Victor. Querido. Ruby olhou para ele. Você estava planejando destruir a lua, certo? O corpo de Victor tremeu visivelmente. Do que você está falando? Eu nunca planejei isso. Victor exibiu um rosto neutro que obviamente mostrava que ele não estava mentindo. Graças às memórias de Adonis, ele podia mentir tão bem quanto podia respirar. Mentira. Mas, infelizmente, isso não funcionou com as esposas que ele conhecia há muito tempo. Eka. Não destrua a lua. Você quer foder o ecossistema do planeta. Ruby pisou no chão furiosamente. Este não é um anime onde se você destruir a lua, tudo ficará bem. Ela lamentou um pouco que ela o deixou assistir anime. Ele sempre teve essas ideias malucas. O que aconteceria se ele destruísse as luas? Nightingale. A lua que atuou como satélite natural do planeta. O planeta inteiro iria para a merda, literalmente. Eu sei, eu não estava planejando fazer isso. Eu só queria causar um arranhão. Nem mesmo um arranhão. Ela se aproximou de Victor com um rosto frio. Mesmo que ela estivesse falando em um tom neutro, era bastante óbvio que ela estava irritada. O que a pobre lua fez com você? Por que você quer explodi-la? Deixe a lua chã em paz. Ok, agora que ele pensou sobre isso, essa era uma ideia estúpida. Mas, ele jurou para si mesmo que só queria saber se seu poder tinha a capacidade de alcançar a lua. No entanto, parecia que ainda não era forte o suficiente. TSK, e pensar que um alienígena verde conseguiu fazer isso facilmente. Sig. Ruby suspirou de alívio quando ela de alguma forma sentiu como se tivesse salvado a bunda de todos os seres do planeta. Do que esse Odashi é feito? Skatashi e Eleanor apareceram de repente ao lado de Victor e continuaram a olhar para o Odashi preto listrado de vermelho de Victor. Posso segurar? Eleanor perguntou com um olhar animado. Eu não acho que seja uma boa ideia. Victor falou. Ela olhou para Victor com um olhar chocado, pois não achava que ele recusaria. Este homem, ele se aproveitou da minha espada no passado, mas agora ele não quer que eu use a dele. Ele não é muito mesquinho. Não olhe para mim como se estivesse olhando para um homem mau. Eu só não te dei o Odashi porque é perigoso. Olhar. Victor jogou o Odashi para o céu. Ele voou alguns quilômetros, mas de repente parou no ar, por alguma força sobrenatural e voltou para Victor e então parou ao lado de Victor. Ver. Eleanor olhou confusa para Victor, incapaz de entender o que estava acontecendo. Ele está dizendo que é Thor agora, e este é um Mjolnir dele. Pepper apareceu de repente ao lado do grupo enquanto olhava para o gigantesco Odashi flutuando com um olhar curioso. Não é isso. Victor olhou nos olhos de Pepper. Pepper olhou para Victor. Foi. Ela olhou nos olhos de Victor como se estivesse perdida no tempo. Eu lhe disse para não se aproximar de outras mulheres. Skatashi falou por trás de Victor e ficou na frente de sua filha. Sua existência é perigosa. Fique longe das minhas filhas. Ela segurou Pepper como se fosse uma mãe protegendo-a do lobo mau. Mãe. Pepper estava tão confusa. Veias começaram a pipocar na cabeça de Victor, porque ela o estava tratando como se ele fosse algo lascivo. Ele deve censurar seu rosto com um mosaico. Foi ela que se aproximou de mim. Não é culpa dela, é a sua aparência que é irresistível. Ela é inocente.
Então você gosta do meu eu atual? O sorriso de Victor cresceu. Claramente. Ela não negou. Mãe. Lacus e Siena bateram no rosto. Como ela pode dizer essas palavras em voz alta e não perceber? Este é um novo nível de densidade. Pepper começou a lutar nos braços de Scatashi. O que? Scatashi olhou para a filha. Me solta, mãe. Você está me sufocando. Seu rosto estava um pouco vermelho. Scatashi estava apertando muito o pescoço da filha. Oh! Ela rapidamente soltou a filha. Suspiro. Eu pensei que ia morrer, sufocado. Ela deu um suspiro de alívio. Tosse. Victor tossiu para mudar de assunto. De qualquer forma. Ele apontou para o Odashi flutuante. Esta é uma arma única, uma arma feita com meu sangue, e o metal de que este Odashi é feito é abençoado. É o mesmo metal que é usado para matar seres da noite. Isso foi algo que Victor descobriu, mas seu sangue tinha uma resistência natural ao elemento do caçador, e ele teve essa ideia por causa disso. Ele deu essa ideia a Mizuki, mas não esperava que essa mulher fosse capaz de tornar essa arma uma realidade. Este é realmente um Odashi para matar monstros. E só para você saber, a propriedade do meu sangue é devorar. Ou seja, se alguém que não tivesse a assinatura genética do meu sangue tocasse este Odashi, o Odashi consumiria aquele ser. Mas, graças ao sangue que está ligado ao Odashi, esta arma não serve apenas para matar monstros, mas também para matar outros seres. Isso é perigoso. Eleanor falou enquanto se afastava do Odashi. Esse é o objetivo. Victor riu enquanto pegava o Odashi e o colocava em sua bainha. Ele segurou o Odashi com a mão esquerda, já que o Odashi era grande demais para ele deixar na cintura e também grande demais para ele deixar nas costas. Por causa disso, ele teve que carregar o Odashi à mão. Mais importante. Natásia e Sasa aparecem perto de Victor. Esse Odashi tem nome? Os dois perguntaram com os olhos brilhando. Ela não tem um nome. Isso é cruel, você tem que nomeá-la. Sasa falou. Mesmo que você diga isso, eu não conheço um bom nome. Ele pensou por um momento e olhou para sua sombra. Kaguya, o que você acha? Kaguya saiu de sua sombra e olhou para o Odashi na mão de Victor. É uma lâmina muito grande para ser chamada de katana. Mesmo para um Odashi, essa lâmina é muito grande. Ela colocou a mão no queixo e começou a pensar. Como é feito do seu sangue, um sangue muito forte e o mais puro de todos. A respeito. Junketsu? Junketsu? Victor repetiu as palavras de Kaguya, confuso. Junketsu significa pureza, como é uma arma japonesa, você tem que dar um nome japonês. É bom senso. Ela abriu um pequeno sorriso. HMMM. Victor tocou seu queixo, ele pensou que o que Kaguya disse fazia sentido. Neste caso, o nome dessa arma será Junketsu. Kaguya abriu um sorriso enquanto pensava. Junketsu, o Odashi de um vampiro progenitor? De alguma forma, ela estava muito orgulhosa de sugerir esse nome. Você precisa dar um nome melhor. Que tal Excalibur, ou algo assim? Sasa reclamou. De fato. Natásia não pôde deixar de concordar com a filha. Espere, vocês têm algum problema com esse nome? Kaguya estreitou os olhos. HMM. O nome é muito fofo, para uma arma que vai matar milhões de seres. Sim. Natásia concordou com os pensamentos de Eleanor. Por que você já assume que eu vou matar milhões de seres? Victor olhou para Eleanor com um olhar morto. Você não vai? Eleanor olhou para Victor com um olhar chocado. Victor não conseguiu responder a essa pergunta. Afinal, ele sabia que, se fosse preciso, ele o faria. Siena, Lacus e Pepper se reuniram junto com Ruby. Eleanor está certa. Não é um nome muito fofo para uma arma de destruição em massa. Siena falou. Sim, mas eu não acho que ele vai mudar o nome dela agora. Lacus continuou. Eu esperava um nome melhor, como Blood of Chaos ou algo assim. Isso não é uma espada dupla. Ruby não pôde deixar de retrucar. Você não entendeu. O importante é ter um nome legal. E daí que não combina? Você não acabou de nomeá-lo depois de um certo homem careca que desafiou os deuses, não é? Ruby estreitou os olhos. Pepper virou o rosto e começou a assobiar. Quero dizer, eu pensei que esse nome seria legal. Ela disse enquanto assobia. Mestre, as meninas estão reunidas no Coliseu. Kaguya de repente falou. Todos olharam para Kaguya. Por que eles estão lá? Mestre esqueceu? Kaguya perguntou,
Um pouco em choque, Victor olhou confuso para Kaguya. Antes que o mestre partisse para o clã Fulger, você disse às donzelas para se reunirem no Coliseu. Eu disse isso. Victor estava confuso. Sim. Kaguya assentiu com um olhar neutro. Estranho, não me lembro. Victor tocou o queixo. Não é estranho que você não se lembre, afinal, muitas coisas aconteceram com o mestre. Isso faz sentido. Victor confiava completamente em Kaguya. Ele sabia que a donzela não mentiria para ele, então ele deve ter dito isso no passado e não se lembrava por causa da enorme quantidade de lembranças. O Coliseu na floresta, certo? Sim. Eu vou lá. O sorriso de Kaguya se alagou um pouco, e ela disse, bom. Vou esperar o mestre lá. As irmãs Scarlett e Luna olharam para Kaguya que desapareceu com um olhar morto. Ela planejou isso, hein? Luana falou. Sim, é bastante óbvio. Lacus assentiu. Kaguya está ficando esperta. Pepper parecia impressionada. Parando para pensar agora. Kaguya não é a mais sortuda de todas. Comentou Siena. Ruby olhou para sua irmã mais velha. Quero dizer, ela está sempre com Victor em sua sombra. Siena apontou este fato. Ruby nunca havia pensado profundamente sobre isso, considerando que ela era apenas a empregada de Victor. Ela não acreditava que tinha que ser tão cuidadosa. Você vai treinar? Eleanor perguntou a Victor. Eu acho. Hugo. Eleanor resmungou. Eu não esqueci de você. Nós iremos para o seu território amanhã. Ele abriu um pequeno sorriso. Bom. Ela assentiu alegremente. Posso ir com você? Eleanor perguntou. Treinar? Sim. Claro. Victor não negou, pois também estava curioso sobre a habilidade de Eleanor. Skatashi, Natasia e Sasa. As três mulheres que estavam conversando a certa altura olharam para Victor. Você quer ir treinar? Os olhos de Skatashi brilharam vermelho sangue. Claro, eu tenho algumas coisas para ensinar a minha filha, e você também, disse Natasia. Por que eu? Victor parecia confuso. Você pode usar relâmpagos, certo? Eu sou o mestre do relâmpago, posso te ensinar algumas coisas. Isso faz sentido. Agora que ele pensou sobre isso, ele não tinha os três melhores professores dos poderes que ele possuía perto dele. Agnes era uma mestra do elemento fogo. Natasia era uma mestra do elemento relâmpago. Skatashi era um mestre do elemento gelo. Tudo o que está faltando é o elemento água e o poder do sangue, já que esses poderes eram aqueles em que ele não havia progredido muito. Quando se trata do elemento água, ele até fez algum progresso. Por exemplo, na técnica sacrifício de sangue, ele usou o elemento da água junto com o do sangue para tornar o sangue mais espesso e conter adequadamente todos os outros poderes. Eu não posso dar minha opinião. Sasa comentou, sua mãe acabou de aceitar para ela. Natasia olhou para a filha com um olhar neutro, e então se aproximou da orelha da filha. Você é a garota que está mais atrasada nesta competição. Ruby e Violette até seu encontro, você é a única que resta, e a vida do seu marido é caótica. Só Deus sabe quando ele terá tempo novamente. Toda vez que Victor saía para algum lugar, algo sempre acontecia. Enquanto Victor estava no encontro com Violette, os sogros de Victor, que na época não se conheciam, vieram visitá-lo. Consequentemente, quando Victor voltou, descobriu-se que ele lutou contra Natasa. Enquanto Victor estava no encontro com Ruby, aconteceu o incidente em que ele ficou preso por 1 ano e 6 meses. O destino é uma cadela, e não havia tempo para paz para aquele homem. Natasa pensou. Por isso, você deve tomar a iniciativa. O amor é uma guerra, e como um Fulger, você sempre tem que empurrar, até conseguir o que quer. Sasa olhou para sua mãe com um olhar inexpressivo, mas ela concordou com os pensamentos de sua mãe internamente. Embora ela não expressasse isso, ela não queria que a mulher ficasse mais fora de controle. Tudo bem, eu vou. Ela se virou com um bufo. Porque ela está agindo como uma tsundere. Pimenta sussurrou. Ela não foi sempre assim? Comentou Lacus. Achei que ela havia passado dessa fase e estava na fase yandere. Lacus pensou que fazia sentido. Até nossa irmã passou de ser a mulher mais legal para a yandere mais legal. Pimenta comentou. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 303. Mudança de Agnes. Até nossa irmã passou de ser a mulher mais legal para a yandere mais legal. Pimenta comentou. É verdade,
Ela fica bem assustadora agora quando se trata de Victor. Lacus assentiu. Bem, eles viveram juntos por 1 ano e 6 meses. Então, naturalmente, a obsessão dela cresceu. Comentou Siena. Os dois reagiram como se tivessem ouvido uma revelação divina. Vocês podem parar de falar sobre mim como se eu não estivesse aqui. Ruby comentou em um tom frio com uma pequena veia saliente em sua cabeça. Lacus, Siena e Pepper viraram a cabeça e começaram a assobiar. Essas cadelas. As veias começaram a saltar por toda a cabeça de Ruby enquanto ela se perguntava quando suas irmãs haviam se tornado tão sem vergonha. Victor exibiu um pequeno sorriso. Ele sempre gostou de observar as interações com as meninas. Algum de vocês quer ir treinar? Ele olhou para as irmãs Scarlett. De jeito nenhum. Siena foi o primeiro a fugir. Preciso trabalhar no meu laboratório. Ruby também fugiu, embora Ruby aceitasse se fosse apenas Victor e ela sozinhos. Afinal, ela poderia aproveitar a oportunidade para fazer coisas obscenas. Ruby balançou a cabeça enquanto caminhava em direção à mansão. Ela deveria tirar esses pensamentos da cabeça. Ela não era assim, a culpa é sua, Victor. Ela pensou enquanto seu rosto estava um pouco vermelho. O grupo olhou para Pepper, que, como sempre, foi deixada para trás pelas irmãs. Foi. Ela olhou em volta e viu que em algum momento, Lacus havia desaparecido. Ela nem disse nada. E você? Victor abriu um pequeno sorriso. Eu. Ela sentiu vontade de aceitar quando viu o sorriso de Victor, mas quando olhou para o grupo que ia treinar e percebeu que só restavam maníacos de batalha ou maníacos de batalha em desenvolvimento, ela definitivamente não queria ir. Eu preciso alimentar meu gato preto. Ela rapidamente correu para a mansão. Aquelas garotas. Scartache estreitou os olhos. Bem, não adianta forçá-los a treinar se eles não quiserem. Victor tocou o queixo e se aproximou de Scartache. O quê? Scartache se afastou um pouco de Victor quando viu se aproximando dela. Por que você está aí? Ele ia perguntar por que Scartache estava tão cauteloso com ele, mas ele parou de falar no meio do caminho e abriu um pequeno sorriso. É melhor deixar assim. Pelo menos, agora, ela está me olhando como um homem. Victor ignorou as tentativas de Scartache de fugir dele. E quando ele se aproximou de Scartache, aproximou o rosto do ouvido dela e começou a falar. O rosto de Scartache ficou um pouco vermelho, seu coração estava batendo muito rápido, mas lentamente aquele rosto começou a se transformar em um sorriso malicioso quando ela ouviu o que Victor disse. Isso é uma boa ideia. Eu concordo. Você pode levá-los. Mas se eu levá-los, o clã não ficará sem supervisão? Perguntou Victor. Sem problemas, eu deveria apenas pedir a Luna para cuidar de tudo, e eu supervisionarei se precisar. Hugo. Luna resmungou um pouco. Mas ela não tinha escolha se era uma ordem de Scartache. Ela previu que estaria ocupada no futuro. Entendo. Victor deu um pequeno sorriso perigoso. Ri para as meninas. Eleanor fez um gesto de oração enquanto olhava para o céu. Eles vão sofrer no futuro. Sasa suspirou. Mas isso não é bom? É só com grandes dificuldades que as pessoas melhoram. Natácia riu. Isso está longe de ser uma dificuldade padrão. Victor vai literalmente julgar as meninas aos leões. Isso também é uma forma de amor. Ela riu. Amor? Onde? Isso é apenas loucura. Eleanor revirou os olhos e ficou em silêncio. Ela não queria discutir com Natácia porque ela pensou que se no passado ela tivesse uma escolha, ela nunca teria pegado uma espada. Uma vez que você pega uma espada para lutar, você nunca mais pode largar aquela espada. Embora nem tudo fosse ruim. Por causa dessa decisão, posso me defender hoje. No final, ela entendeu que cada escolha tinha suas consequências. Ela simplesmente não concordava com os métodos de forçar as pessoas a um destino que elas não queriam. Não se preocupe, eu vou protegê-los. Eleanor olhou para Victor. Como você vai protegê-los se você não sabe que tipo de criaturas eles vão enfrentar? O sorriso de Victor cresceu. Quem disse que eu não sei? Como você sabe se você nunca esteve no meu território? Os olhos de Eleanor pareciam facas perfurando o corpo de Victor. Isso é um mistério. A testa de Eleanor se contraiu um pouco. De qualquer forma, Victor aproximou-se de Scartache e carregou a mulher como uma princesa. Uá! Eu vou na frente. Luna, cuide das coisas. Natácia, carregue Eleanor. Coloque-me para baixo. Ela falou em um tom frio,
mas não fez nenhum esforço para se libertar dos braços de Victor. Victor abriu um sorriso gentil e disse: "Que tal não?" Ela abriu os olhos um pouco em choque. Estrondo. E antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ela sentiu seu mundo inteiro desacelerar, e antes que pudesse entender alguma coisa, ela já estava no céu. "Venha, Leonor." "N não, eu prefiro ir." "Cale-se." Natasia carregou Eleanor como uma princesa e, assim como Victor, ela subiu aos céus. Olhando para as duas trilhas douradas no céu, Sasa suspirou um pouco. "Você parece cansado, Sasa." Luana falou. "Sim, estou mentalmente cansado." Sasa não negou. Para ser honesta, ela estava mais preocupada do que cansada. Mas ela sabia que não era o momento para isso. Victor cumpriria sua promessa, mas assim como sua mãe disse, vai demorar um pouco. Se isso acontecer, eu deveria sequestrá-lo. Ela balançou a cabeça várias vezes para tirar esse pensamento de sua cabeça. Por apenas alguns segundos, ela foi quase influenciada por sua mãe demoníaca. Ela definitivamente não vai fazer algo assim. Afinal, esse não era o estilo dela. Ela era uma mulher mais nobre, mais gentil e mais carinhosa. Mas, se ele demorar muito, ele não vai me dar nenhuma escolha. Seus olhos eram pura escuridão, um olhar que Luna estava acostumada a ver nos olhos de Scatash e Ruby. Suspiro. Isso é como um ninho de cobras, todas são perigosas e, ao mesmo tempo, todas se dão bem por causa de Victor. Luna sempre achou essa situação estranha. Como mulheres possessivas como essas podem se dar bem umas com as outras? A única resposta que Luna conseguiu dar foi Victor, aceitando os avanços das mulheres e sempre atento a elas, acabou conseguindo uma façanha impossível. Ele conseguiu fazer essas mulheres que têm problemas mentais se darem bem umas com as outras. Espere. Agora que penso nisso, isso não está indo bem porque as meninas se conhecem. Ela tocou o queixo e começou a pensar. Ela acabou pensando que toda mulher que tinha algum sentimento por Victor estava de alguma forma relacionada às 3 esposas. Ah! Entendi. Como as mulheres são sogras de Victor, elas se dão bem com as outras meninas. Luna sentiu que havia descoberto um segredo muito importante de Victor. Então a resposta foi Yacodon todo esse tempo. Eu vou agora. Se algo acontecer, não se esqueça de me avisar. Sim, eu vou. Luna respondeu inconscientemente, pois não estava prestando muita atenção no que Sasa dizia. Enquanto Victor ia treinar com suas empregadas, Scatash, Sasa e Leonor, Violette estava sentada de pernas cruzadas enquanto olhava para uma cama com um olhar neutro. Na cama estava uma mulher de longos cabelos brancos, que estava deitada no travesseiro enquanto as lágrimas escorriam de seu rosto. Há quanto tempo ela está assim? Ela perguntou em um tom cuidadoso. Desde que Victor saiu daqui. Hilda falou. Entendo. Violette abaixou um pouco a cabeça. Para ser honesto, tinha sido difícil para ela também. Ela estava acostumada a entrar nesta sala e ver seu pai sentado ali, recebendo-a com um sorriso gentil. Mas aquela imagem nunca mais seria possível ver novamente. Meu pai se foi. E para piorar as coisas, por vontade própria, agora que ela tinha uma cabeça mais clara, ela podia entender os sentimentos de Adonis. Sim, ela podia entendê-los. Mas não podia aceitar. Ele é muito egoísta. Como ele pode simplesmente desaparecer sem dizer nada a ninguém? Violette mordeu o lábio e pequenas lágrimas ameaçaram escorrer por seu rosto. Violette. Hilda tocou o ombro de Violette. Sim, eu sei. Ela enxugou os olhos e disse. Não é hora de chorar. Ela assumiu uma expressão séria. Hilda abriu um pequeno sorriso de aprovação quando viu a rapidez com que Violette se recuperou. Ela pode ser assim porque tem aquele homem sempre apoiando-la. Hilda estava um pouco curiosa. Quanto você sabe sobre a situação? Só um pouco. Mas posso imaginar mais ou menos o que aconteceu. Hilda foi honesta. Diga-me o que aconteceu. Mas ela não negaria uma explicação do que aconteceu. Era melhor para ela trabalhar com fatos reais em vez de especulações. Isso vai demorar um pouco, disse Violette, e logo começou a explicar o que havia acontecido com Hilda. 30 minutos se passam. Entendo. Hilda só conseguiu dizer isso depois de ouvir toda a explicação de Violette. O que mais ela poderia dizer? O que está feito, e ela não era muito boa em confortar as pessoas. Ela nunca foi. Apesar de conhecer Agnes desde a adolescência, Hilda podia contar nos dedos as vezes que precisou para confortar Agnes. A primeira vez foi quando os pais de Agnes morreram,
E a segunda foi quando ela descobriu a traição de seu tio contra o clã da neve. Depois desses tempos, Agnes nunca mais chorou ou ficou deprimida. Ela havia se tornado uma mulher forte. Um pouco quebrada, afinal, ela havia se tornado uma hedonista, mas ainda assim, ela era forte, e isso era tudo o que importava. Agora que você sabe, vamos resolver isso. Violette se levantou da cadeira e caminhou em direção à cama. Ela agarrou Agnes pela gola de sua camisa e olhou nos olhos sem vida da mulher. O que você está fazendo? Agnes encarou os olhos violetas de Violette, e por um momento, a imagem de Adonis pareceu substituir Violette, mas lentamente, ela começou a acordar e viu que era apenas sua filha. Tolete. Sim, eu sou sua filha. E eu estou perguntando, o que você está fazendo? Não sei. Sim, eu posso ver isso. Ela sentiu vontade de revirar os olhos. Quando decidi visitar este lugar, esperava ver minha mãe furiosa, enquanto procurava uma maneira de fazer um casaco de pele da deusa Perséfone. A sobrancelha de Agnes se contraiu um pouco. Mas eu nunca esperei que você estivesse nesse estado patético. Os olhos de Agnes começaram a brilhar vermelho sangue, e a raiva começou a crescer em seu peito. Como você se atreve? Você não sabe o quanto eu sofri. Você não sabe. Antes que Agnes pudesse dizer, mas, Violette interrompeu. Sim, eu não sei. A única coisa que eu sei é que meu pai morreu. E minha mãe não está fazendo nada. Violette olhou para Agnes com seus olhos vermelhos. Eu não estou fazendo nada. Eu literalmente fiz tudo, e ainda não foi o suficiente. Bah! Violette bateu a cabeça na cabeça de Agnes. Hilda abriu os olhos em choque. Eca! Agnes mostrou uma expressão de dor. A cabeça da filha estava dura. Mantendo o rosto perto de Agnes, Violette falou com uma expressão furiosa. Você quer chorar? Você quer ficar deprimido? Você quer ficar sozinho? Você quer chorar a morte do meu pai? Faça isso depois de se vingar. A voz de Violette penetrou em todo o ser de Agnes e fez toda a existência de Agnes tremer visivelmente. Olhando nos olhos vermelhos de sua filha em estado de choque, ela podia ver um fogo intenso queimando dentro de seus olhos. Um fogo que estava sendo alimentado por seu ódio. Um ódio que poderia queimar o mundo se não fosse administrado corretamente. Tolete. Agnes parecia que ia dizer alguma coisa, mas Violette não quis ouvir. Violette soltou a mulher, quando aquela vadia pagar por tudo que ela fez, quando aquela vadia morrer, quando toda a sua existência queimar em nosso fogo. Só quando isso acontece você pode se sentir deprimido e lamentar a morte do meu pai. Até esse dia chegar, eu preciso de você. Eu preciso da Condessa do Clã da Neve. Violette se virou e caminhou em direção à saída da sala. Ao tocar a maçaneta, falou sem se voltar, e faça um favor a si mesmo, e a mim. Sele este quarto. Espere, onde você está indo, Violette? Perguntou Hilda. Pelo meu quarto, vou esperar que minha mãe se torne a mulher que conheço e de uma forma que também respeito. Ela falou em um tom frio. Violette abriu a porta e saiu enquanto olhava para o corredor e caminhava sem rumo. Andando em um estado desnorteado, em algum momento, ela chegou ao seu quarto. Ela entrou em seu quarto e fechou a porta. E no momento em que ela fechou a porta, suas pernas pareceram ceder e ela caiu no chão. Ela se sentou no chão e colocou as duas mãos na cabeça enquanto chorava silenciosamente. Isso é difícil, querida. Ela olhou para suas mãos trêmulas e exibiu um sorriso deprimente. Você não tem permissão para chorar a morte do meu pai, hein? Ela mostrou um desdém por essas palavras. Ela estava pedindo algo impossível, como vampiros. Eles sentiam tudo mais intensamente, e mesmo que não fossem vampiros, ela era uma filha. Uma filha que acabara de perder o pai. Não importa o quão forte ela fingisse ser, quando ela estava sozinha, tudo desmoronava. Patético. Ela apertou o punho com força. Eu disse tudo isso, mas não posso fazer o que disse. Sou apenas um hipócrita. Pai. Seu idiota. Querida. Me desculpe. Seu estado emocional estava em frangalhos. Ela precisava de um tempo para si mesma, e por causa disso, ela se trancou em seu quarto. Sem que Violette percebesse, uma sombra se moveu e saiu da sala. Essa sombra desapareceu da mansão Snow e apareceu no jardim, e apareceu a aparência de uma mulher com traços orientais e longos cabelos negros. Ela olhou para a mansão Snow e pensou, isso é o que Lady Kaguya estava dizendo. Eu devo avisá-la sobre isso. O Conde Alucard deve saber disso.
A mulher desapareceu novamente nas sombras e correu em direção ao território do clã Scarlet. Mesmo estando longe, Victor sempre ficava de olho em Violet e a protegia. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 304 O Tesouro do Clã da Neve. A partir do momento em que Violet saiu da sala, um silêncio desconfortável desceu atrás dela. Durante todo o tempo em que Violet estava falando, Agnes não conseguia pronunciar uma palavra. Ela estava muito chocada. Inês. Ao ouvir a voz de Hilda, Agnes lentamente começou a acordar de seu estupor. Lentamente, ela olhou para suas mãos. Hilda não conseguia ver seu rosto porque estava coberto por seus longos cabelos brancos. A mulher que eu respeito, hein? Ela cerrou os punhos com força. Ela nunca tinha ouvido aquelas palavras de sua filha antes. Lentamente, seus olhos dourados começaram a ficar vermelhos como sangue, um vermelho frio que carregava todo o seu ódio silencioso. Agnes olhou para cima. Hilda viu o rosto frio, sem vida e sério de Agnes. Ela finalmente havia tomado uma decisão. Ela abriu um pequeno sorriso. Parece que as palavras de Violet fizeram efeito. Pensou Hilda. Ela também ficou um pouco surpresa com esse desenvolvimento. Ela pensou que precisaria ajudar seu mestre se continuasse, mas quem teria pensado que sua própria filha ajudaria? A melhor maneira de animar alguém como Violet e Agnes não é dizer que estava tudo bem, mas apontar o que eles deveriam fazer. Hilda compreendia as personalidades das 2 mulheres, tal mãe, tal filha. As 2 mulheres eram problemáticas. Normalmente, se tivessem uma vida normal, não fariam nenhuma loucura. Mas quando algo ou alguém tocou em seu desejo mais profundo, algo emergiria das profundezas da alma dessas mulheres, algo sombrio. Algo que poderia prejudicar a todos se não for controlado. Mas Hilda teve a sensação de que ele poderia lidar com a loucura dessas mulheres com relativa facilidade. Para qualquer homem, apenas Violet sozinha era um grande problema. Eles não gostariam de sua atitude maluca que poderia prejudicar-lhe a todos ao seu redor. Mas ele não é um homem normal. Até mesmo Skatash e Anastasia Fulger aceitaram esse homem, e essas 2 mulheres eram muito problemáticas. Skatash o aceitou como discípulo e genro, e Anastasia Fulger o aceitou como seu genro. Hilda pensou que se fosse aquele homem, ele poderia lidar com isso facilmente. Hilda, quero todos os nossos recursos e contatos em busca de algo. Hilda teve seus pensamentos interrompidos por Agnes. Ela olhou para a mulher e perguntou em tom neutro, o que você está procurando, Lady Agnes? Quero informações sobre qualquer possível arma capaz de matar permanentemente um deus. Hilda abriu a boca em choque. Ela realmente ia fazer isso. Matar um deus? Hilda não conseguia imaginar o caos que se seguiria no mundo sobrenatural. Não importa se é um pequeno boato ou algum conto popular ilógico. Investigue tudo. Sim, ela faria isso. Hilda viu que a mulher estava decidida demais a recuar. O maior obstáculo para matar um deus era encontrar uma arma adequada. Afinal, deuses eram seres com almas imortais e só podiam ser mortos por tipos de armas extremamente específicos. Quero que todos os membros do clã Snow e do clã Blanc procurem essa informação. Todos os clãs associados ao clã Snow devem trabalhar para obter essa informação também. Diga a eles que se eles se recusarem a trabalhar, seu clã deixará de existir. Cancele todos os meus compromissos. Agnes se arrastou para fora da cama, então se levantou. Agnes soltou o cabelo que sempre esteve preso, enquanto caminhava um pouco até ver os óculos falsos que sempre usava. Lentamente se aproximou dos óculos, e com um pouco de força na mão, quebrou os óculos falsos. Logo ela passou por Hilda. O que você vai fazer? Hilda estava curiosa para saber o que seu mestre faria. Agnes virou o rosto e olhou para Hilda com seus olhos vermelhos, sangue brilhando como se fossem um grande fogo que estava prestes a engolir tudo, mas ao mesmo tempo, esse fogo estava sendo contido pela frieza de seu olhar. A partir de hoje, vou treinar em reclusão. Preciso recuperar minhas velhas forças e ficar mais forte. Ela levantou a mão e logo começaram a aparecer chamas em sua mão e, como um truque de mágica, uma espada ocidental completamente vermelha apareceu. Hilda olhou para Agnes em choque. Ela só viu a cara que Agnes estava fazendo uma vez em toda a sua vida. E foi quando seus pais morreram. Desde o início, Agnes sempre teve um grande potencial, mas sempre sentiu que não era necessário treinar nada além de seus poderes de fogo.
E ela nunca treinou nada além do básico das artes marciais básicas de seu clã. Originalmente, como o clã Scarlet e Fulger, o clã Snow também tinha uma arma primária da qual uma arte marcial foi derivada. E essa arma era uma espada ocidental comum que você podia ver em qualquer lugar no passado. A única diferença é que essa espada foi feita com as escamas de um dragão de fogo e banhada no sangue do coração do dragão de fogo. O que isso significava? Fushi. A espada poderia canalizar todo o poder do fogo do líder do clã da neve e aumentá-lo. Hilda olhou para a espada com olhos avaliadores. O maior tesouro do clã da neve, uma arma de classe divina, uma arma feita dos restos mortais de um rei dragão. Um rei dragão cujo nome causou desespero a todos no passado. Fafnir, o rei de todos os dragões de fogo. O ser, conhecido como uma calamidade que poderia facilmente destruir países. E nas mãos de Agnes estava uma parte do poder daquele ser. O clã da neve mais uma vez usara a lâmina de Fafnir. Havia um ditado que era passado de geração em geração do clã da neve. Errado, era mais como uma superstição. Quando um líder do clã da neve usa a lâmina de Fafnir, um grande caos surgirá em um futuro próximo. Hilda não acreditava muito em superstições, mas ela teve um pressentimento. Uma premonição de que algo terrível realmente vai acontecer no futuro. Nunca precisei treinar, e agora percebo como fui tola. Ela agarrou o punho da espada com mais força e olhou para a lâmina vermelha. Eu vou fazê-la pagar por isso. O tom frio de Agnes causou pequenos arrepios na espinha de Hilda. Ela voltou, aquela mulher louca e hedonista. Hilda avaliou Agnes um pouco melhor, e logo ela balançou a cabeça internamente. Alguma coisa mudou. Ela não voltou a ser o que era antes, ela mudou para outra coisa. Seu desejo é nosso comando, mestre. Hilda expressou um gesto de respeito com um sorriso no rosto. Era apenas seu segredo, mas ela gostava de seu mestre do jeito que era antes, uma mulher implacável, e do tipo que faz o que quiser, embora, com o tempo, tenha aprendido a gostar da amorosa Agnes também. Mas se tivesse escolha, Hilda definitivamente escolheria a velha Agnes. Agnes assentiu e então saiu da sala segurando a lâmina de Fafnir em suas mãos. Mudanças ocorreriam no clã da neve, mudanças que abalariam a própria estrutura da sociedade Nightingale. Boron. 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 Os sons das explosões de duas pessoas se chocando repetidamente podiam ser ouvidos em todo o Coliseu. Então esta é uma luta de vampiros de alto nível? Bruna perguntou curiosa enquanto olhava para seu mestre, que lutava contra as Katashi. Errado, eles estão apenas medindo a força um do outro, eles ainda não começaram a brigar. Leonor falou. O que? Bruna não acreditou no que ouviu de Eleonor. Então isso é apenas um aquecimento? Eve perguntou em um tom chocado. Sim. Embora seja um aquecimento, nem todos podem lutar com os Katashi assim e ficar bem. Natasia falou olhando para a filha, que estava com o corpo todo coberto de raios, e de olhos fechados. Ela parecia estar ensinando alguma coisa à filha. Oh meu Deus! Bruna olhou para Victor com um olhar mais devoto. O que você quer dizer com nem todos podem lutar com os Katashi assim? Maria perguntou curiosa. Exatamente o que significa. Natasia olhou para as meninas. Katashi é a vampira mais forte do mundo. Poucas pessoas podem suportar seus golpes destrutivos. Nem mesmo eu ou Agnes poderíamos levar um soco dela tão abertamente quanto o Victor está fazendo agora. Mesmo que ela estivesse diminuindo muito sua força, isso não tirava o mérito de Victor. Afinal, embora sua força fosse restrita, ela ainda estava usando suas artes marciais. E as artes marciais que ela criou eram extremamente perigosas. Natasia não aguentava um soco direto de Katashi pelo principal motivo de não treinar sua resistência, comparado a Katashi, que era um guerreiro completo que fazia questão de treinar tudo. Natasia apenas se concentrou em seus raios, velocidade e suas artes marciais de adaga. Enquanto Agnes decidiu treinar seu fogo. Se tivéssemos treinado tão diligentemente quanto os Katashi desde o início, estaríamos em um nível semelhante aos Katashi agora. Mas com o passar do tempo, as duas mulheres ficaram preguiçosas enquanto os Katashi nunca parava de tentar. Incrível. O mestre do mestre é incrível. Eve, impressionada. Acene. As criadas de Victor concordaram com as palavras de Eve. Se eu treinar com ela, posso ser assim também? Eleanor, Natasia e Kaguya olharam no olhar de Eve com suor no rosto. Eles definitivamente poderiam dizer o que essa garota estava pensando agora. Garota, esqueça.
Você não tem que passar por esse inferno. Primeiro, treinamento básico de vampiro. Depois disso, você pode se jogar no inferno. Natasha falou. Acene, acene. Eleanor acenou furiosamente. Definitivamente não é uma boa ideia treinar com os Katashi agora sem ter uma base. Eve olhou para as meninas com um olhar neutro. Mas eu já tenho uma base. Meu mestre e Kaguya me ensinaram a lutar. Mesmo que te ensinemos a lutar, isso não se compara a treinar com os Katashi. Embora o mestre também possa ser bastante espartano às vezes. Os corpos de Roberta, Maria e Bruna estremeceram visivelmente ao ouvir a voz de Kaguya. Todos vocês treinaram com meu mestre? Roxane, a alta Adríade, perguntou em um tom curioso. Sim. Entendo. Ela começou a pensar, ela não precisava necessariamente treinar para lutar, considerando que ela não era uma lutadora, ela era algo mais na linha de uma protetora. Mas não doeu aprender algumas técnicas. O que você acha? Ela perguntou enquanto olhava para a parte mais alta do Coliseu, e naquela área, ela podia ver um gorila gigante olhando ao redor como se estivesse vigiando tudo. O gorila olhou para Roxane. E logo, a voz de um homem apareceu em sua mente. Mestre deve fazer o que ela quer, eu sempre vou te apoiar, mas não exagere, embora este não seja seu corpo real, ainda é parte de você, não se preocupe, eu não posso morrer, eu sei, enquanto esse homem existir, você não pode morrer, mas você ainda sente dor, e mesmo se você estiver seguro porque seu corpo principal está no corpo daquele homem, você ainda tem que ter cuidado, ele fez. Não queria que Roxane lutasse, mas não conseguiu impedir sua vontade. Por enquanto, sugiro que você apenas observe tudo, afinal você ainda é um bebê. Por causa disso, ele decidiu aconselhá-la. Umu. Você está certo. Roxane decidiu seguir o conselho de seu guardião. Boron. Uma forte explosão se seguiu, e todos olharam para onde Victor e Katashi estavam treinando. Os dois estavam no meio da arena de frente um para o outro, e em menos de alguns segundos, eles se afastaram um do outro. Katashi foi o primeiro a iniciar a conversa. Vencedor. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.